Continuando o nosso assunto, destacamos na aula anterior os bens e direitos. Agora vamos aprofundar, concluindo com as obrigações e avançando cada vez mais no seu aprendizado. Pode ter certeza que a cada dia você vai evoluir. Não tenho dúvidas. Confia e também não esquece de fazer as revisões, refazer as questões e avançar no conteúdo dessa matéria linda que é a contabilidade, e eu tenho certeza que você já está apaixonado por ela. Então, pessoal, obrigações. Olha, o que é uma obrigação? Obrigação, na visão contábil aqui, são as dívidas, os valores que a empresa tem a pagar ou a recolher. Então, quando você vai e compra algo a prazo, você surge para você uma dívida. Então, isso é uma obrigação na contabilidade. Então, vejam que, às vezes, a gente está acostumado a pensar que o patrimônio são só bens e direitos. Não, envolvem também as dívidas. E depois a gente vai até complementar um pouco disso. Porque vai ter gente que vai perceber que ele tem mais dívidas do que bens e direitos a receber, e é uma situação, às vezes, preocupante. Então, voltando aqui na tela, as obrigações são os débitos da entidade. Compreendem os valores que a empresa deve a terceiros, ou seja, as suas dívidas, as suas exigibilidades. Em regra, as obrigações elas vêm acompanhadas das nomenclaturas a pagar ou a recolher. Então, se a empresa tem um valor a pagar ou um valor a recolher, ela vai ter aí uma dívida. Então, exemplos: contas a pagar, salários a pagar, duplicatas a pagar, notas promissórias a pagar ou notas promissórias emitidas, tributos a recolher e adiantamento de clientes. Combinado? Então, tudo isso são aí exemplos de obrigações que a empresa tem, de dívidas que a empresa tem, e por isso devem ser monitoradas. Fechado? Claro. Olha aqui, meu amigo, minha amiga. A gente está dando um pouco de spoiler, né? Claro que depois a gente vai ver isso de forma mais aprofundada. Nós estamos vendo numa visão mais, tá, detalhada, no sentido assim, numa visão, desculpa, mais resumida, meio confundido, detalhado vai ser no futuro, mais resumida, mas para você entender o que é. Olha, se eu digo que patrimônio, que é o objeto de estudo da contabilidade, ele é o conjunto de bens e direitos e obrigações, eu tenho que entender o que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação, para depois eu ir aprofundando e formando esse patrimônio que as empresas e as pessoas têm e que elas controlam, tendo em vista a necessidade de, principalmente, nós estudamos a tomada de decisão. Fechado? Então, isso daí é importante. Então, vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Eu tenho aqui, classifique os itens abaixo em bens, direitos e obrigações. Então, salários a pagar. Olha, se você tem que pagar os salários, isso são dívidas da empresa. Isso daqui são obrigações, tá certo? O caixa, olha, o caixa, ele corresponde ao quê? Ao dinheiro em espécie. Tá certo? Dinheiro em espécie e o quê? E em moeda, que na verdade é até redundante, né, pessoal? Quando eu falo em espécie, pode ser a nota ou a moeda. Isso daqui nós estudamos é um bem. Fornecedores, o que é isso, Felipe? Olha, você vai perceber
que na contabilidade, quando ele fala fornecedores, é quem? Olha, eu sou uma empresa, um supermercado, e a Nestlé fornece para o supermercado. Então, quando eu tenho lá a análise do meu patrimônio e tem a conta fornecedores, na verdade, já estou dando spoiler no futuro, né? Esse patrimônio ele é controlado por meio de contas. A gente ainda vai estudar contas, não estudamos ainda. Mas há um controle de acordo com o item que está sendo analisado. Então, fornecedores é algo que representa as dívidas que a empresa tem com os seus fornecedores. Então, quando eu tiver um patrimônio, tiver lá um item fornecedores, quer dizer, olha, a empresa está devendo ao seu fornecedor. Aí você tem lá 10 mil, está devendo ali 10 mil. Então, fornecedores são dívidas. Logo, são obrigações. Tá certo? Duplicatas a receber. Duplicatas a receber, eu tenho aqui, são valores a receber. Tá certo? Se são valores a receber, nós estudamos também. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser direito ou direitos. Show de bola? E por fim, eu tenho bancos. Olha, bancos é os depósitos na instituição financeira, no banco. Tá certo? Há uma divergência do que é o dinheiro depositado no banco. Então, alguns entendem o seguinte: olha, o dinheiro depositado no banco seria um bem, porque é o dinheiro em si. Outros entendem, não, o dinheiro depositado no banco é um direito que a empresa tem em relação ao banco. Beleza? Mas aí, pessoal, a maioria, a doutrina majoritária entende que o dinheiro depositado no banco é um bem, que é o dinheiro. A empresa só guardou em um local, tá bom? Só guardou em um local. Então, depósito no banco seria um bem como, como regra. Fechado? Pronto, Felipe, bom demais. Tranquilo. essa nossa análise. Então viram aí, a gente começou aí, né, trazendo o que são as obrigações, são representadas aí por valores a pagar ou a recolher, e aí depois a gente fez um exemplo detalhando os itens que são bens, direitos e obrigações. Então, muito importante você ter bem enraizado esses conceitos que são necessários, seja uma questão direta ou indiretamente para o aprendizado futuro. Pronto. Trazendo agora para a entidade, a gente vai ter o seguinte, olha, como é que uma empresa ela é formada? Combinado? Como é que uma empresa ela é formada? Nós vimos que eu posso ter o controle de um patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, mas na prática, como as empresas têm mais movimentos, isso é feito mais com pessoas jurídicas, com empresas. E como é que uma empresa ela é formada? Olha, eu tenho as empresas individuais, onde uma pessoa monta a sua empresa, mas eu tenho as sociedades, onde duas ou mais pessoas se juntam com um objetivo comum, certo? Que, claro, além de ter lucro, é vender ali um determinado produto. Então, o que é que eu vou ter, pessoal? Olha, eu vou ter o seguinte: imaginem que eu tenho duas pessoas, tá certo? Deixa eu só colocar aqui, não sou muito bom desenhista, tá bom? E aí eu tenho aqui que nós vamos chamar aqui de João, tá bom? Aqui é o João. O João e a Ana, duas pessoas físicas. Aqui eu vou desenhar agora a
a Ana. Tá bom? Então, ela tem aqui. E aí o João e a Ana decidiram se juntar e montar a empresa. Cada um entrou aí com R$ 30.000. Fechado? Então eles fizeram o quê? Eles viraram aí sócios para montar uma determinada empresa. Então eles fizeram a sociedade, vamos supor, vender roupas, e aí eles decidiram isso. Então, quando eles se juntam, define qual a atividade deles, os valores, o endereço e assim por diante, eles vão fazer o quê? Eles vão, olha aqui, eles vão firmar um contrato. Que é um documento para o quê? Para a criação da empresa. Que é uma PJ, que nós vamos chamar de pessoa jurídica. E aí, a partir disso, como eu falei, eles dois chegam no determinado dia, começam a conversar, têm uma afinidade. Olha, eu tinha vontade de vender roupa. Aí eu também. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro. Eu também. E eu tenho que ter alguém, né? Eu sou bom de vender, mas alguém tem que administrar o dinheiro. Aí a outra diz: não, eu sou bom de administrar o dinheiro, mas eu não sou bom de venda. Então eles se complementaram e entenderam, pois vamos juntos montar uma empresa de vender roupas. Então eles vão lá e tem um contrato que é feito, dizendo qual a atividade deles, qual o endereço deles, quanto eles vão começar e assim por diante. Inclusive, quanto eles vão tirar por mês. E aí, claro, isso é registrado, isso é, né, emitido ali depois um CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, para que eles possam operar o seu trabalho no dia a dia. Então vejam, a partir do momento que eles se unem, colocam dinheiro e montam uma PJ, uma pessoa jurídica, aqui eu tenho uma nova pessoa, que ela é autônoma em relação ao patrimônio dos sócios. Isso é chamado de princípio da entidade. Então, o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. Eles são donos da empresa, eles têm um percentual da empresa e eles têm direito a receber aí remunerações, rendimentos sobre os lucros que essa empresa possa vir. Só que eu não posso misturar os patrimônios. Então, vale lembrar que a partir do momento que há a formalização dessa empresa que tem um contrato, eu vou ter aqui que nós chamamos de, vamos lá, autonomia patrimonial. Tranquilo? Então, patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. Aí essa autonomia. Fechado? Então, esse montante de recursos, para você entender aqui, olha, esse valor que eles dois entregaram para a empresa, tá? É o dinheiro inicial do negócio. Vou botar mais para cá. Tá bom? Que é chamado de capital social.
Fechado? Então, o dinheiro inicial que os sócios eles entregam para a empresa, na visão contábil, a gente vai aprofundar mais à frente cada vez mais, é chamado de capital social. Então, ali vai ter um controle. Então, para a contabilidade, lá quando ela for criada, porque aí a partir do momento que criou a empresa tem que ter um contador, eu vou ter dentro da empresa registros, que nós vamos estudando mais ainda, mas só para você entender. Eu vou ter um caixa, que é o dinheiro que ele tem, no valor de 60 mil, e eu vou ter o que nós chamamos de capital social, que vai ter um valor de 60 mil. Tranquilo? Pronto. Então vejam. Aí você pode me dizer, mas Felipe, não é só o dinheiro que vai entrar no caixa? É. Mas, na visão contábil, a gente vai aprofundar, que ainda é o início, a gente vai ter sempre, né? Sempre não sou nem turma da Mônica. É uma parte que é a origem dos recursos e a outra parte que é a aplicação dos recursos. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: olha, eu tive um capital social. O que é o capital social? É o dinheiro investido pelos sócios. Então, eu tenho um capital social de 60 mil, quer dizer que os sócios se comprometeram a investir 60 mil. E aí, ele foi aplicado aonde? Inicialmente, esse dinheiro está aplicado lá no caixa. Está no caixa da empresa para ela comprar mercadorias para revender, pagar os funcionários, pagar aluguel e assim por diante. Então, eu tenho sempre essa origem e aplicação de recursos. Então, veja aí, anote que são pontos extremamente importantes. Se você notar aí, não tenha dúvidas. Combinado? Perfeito. Bom demais. Excelente. Vamos então aqui voltar para você. A outra parte aqui que a gente vai trabalhar, antes da gente encerrar essa aula, é a visão contábil do patrimônio. Então, como é que o patrimônio ele tem aí a sua visão? Fechado? Então, eu vou ter aqui o patrimônio. A visão contábil do patrimônio é o seguinte: eu tenho bens, direitos e obrigações, mas para a contabilidade eu vou ter ativo, passivo e PL. Combinado? Eu vou ter esses três itens. Então, para a contabilidade, eu vou ter o seguinte: olha aqui. Visão contábil do patrimônio. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui que nós chamamos de ativo. Quem é o ativo? Olha, o ativo ele vai ser a soma dos bens mais direitos. Só isso. Nós não estudamos? Então, o ativo ele é a soma dos bens mais os direitos. O ativo, ele também pode ser chamado de quê? O ativo, ele também pode ser chamado de patrimônio bruto. Então, eu tenho um patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio bruto já é o conjunto de bens e direitos. Eu também posso chamá-lo de capital aplicado. Ó. E capital investido.
Fechado? Então, aí são sinônimos. Por quê? Porque vocês vão começar a perceber que só colocar o nome ativo fica fácil. Então, ele começa a mudar os nomes. Então, quando ele falar, né, eu sempre digo, não tem 6 e meia dúzia, Antônio e Toim, Francisco e Chico, é ativo, patrimônio bruto, capital investido e capital aplicado. Fechado? Então, são sinônimos. Show de bola. Lembrando que ativo, você sabe, ele é a parte positiva do patrimônio, tá bom? Então, ativo é a parte positiva do patrimônio. Beleza. O que é que eu tenho mais, Felipe? Aí eu vou ter agora que nós chamamos de passivo. Eu vou ter o passivo. Quem é o passivo? Olha, o passivo serão o quê? Serão as obrigações. Só que as obrigações com terceiros, com pessoas que não são os sócios. Então, é a dívida com os bancos, são as dívidas com os fornecedores e assim por diante. Vale lembrar que passivo também tem os seus sinônimos, tá? Que nem Francisco e Chico. Eu vou chamar passivo de capital de terceiros. Eu também posso chamar o passivo de capital alheio. Então, o capital alheio e eu também posso chamar o passivo de passivo exigível. Passivo exigível. Fechado? Pronto. Bom demais. O passivo com o patrimônio líquido, que nós vamos já ver, é a parte negativa do patrimônio, a gente vai já mostrar para vocês. Então vejam, eu vou ter também o quê? Eu vou ter aqui o patrimônio líquido. Quem é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele é as obrigações da empresa com sócios e acionistas, ou seja, aqueles que investiram o dinheiro. Tá bom? Então, patrimônio líquido, ele corresponde ao dinheiro inicial dos sócios. Viram? Ele também são aquele dinheiro inicial dos sócios que nós vimos. E também corresponde ao resultado das suas atividades. Tá bom? Resultado aí das suas atividades. O patrimônio líquido também tem sinônimos, que nem Antônio e Toim, né? Eu posso chamar o patrimônio líquido de capital próprio.
eu posso chamá-lo também de situação líquida. E de passivo não exigível, tá bom? Passivo não exigível. Lembrando que o passivo e o patrimônio líquido, ele é, vamos ver se cabe aqui, a parte negativa tá até aqui um pouquinho só para parte negativa do patrimônio, já que aqui é a parte positiva. Fechado? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que, na visão da contabilidade, o patrimônio não é bens, direitos e obrigações. Na verdade, ele é a parte deles. Mas, na visão da contabilidade, eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido, na hora de formar aí esse meu patrimônio. Vou mostrar para vocês como é que funciona, mas o ativo é a parte positiva do patrimônio, são os bens e direitos. É também chamado de patrimônio bruto, capital investido ou capital aplicado. Já o passivo e o PL são a parte negativa do patrimônio, sendo que o passivo são obrigações com terceiros, bancos, fornecedores, empregados. Já o patrimônio líquido são obrigações com sócios acionistas, que inclusive o que tem lá dentro também o dinheiro inicial dos sócios e acionistas, mas também o resultado das atividades, porque se a empresa é comercial, ela vai começar a comprar e a vender. O passivo tem como sinônimos passivo exigível, capital de terceiros e capital alheio, e o patrimônio líquido tem o passivo não exigível. Por que é que ele diz não exigível e outro exigível? Porque o outro, a instituição financeira, os fornecedores vão exigir o pagamento. Os sócios acionistas, em tese, não vão exigir, porque eles querem manter a atividade. E aí também são sinônimos de capital próprio e situação líquida. Fechado? Mais uma aula concluída para você.